Porque existe, meus irmãos, funcionários que são produtivos, que são objetivos. Em tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz dá certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas existe pessoas, estou colocando como funcionário nesta mensagem, porque a palavra é sobre prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Prosperar em meio à crise, prosperar em meio ao deserto. E nós precisamos diagnosticar as pessoas em nossa volta. Precisamos diagnosticar, aleluia, os nossos funcionários, a qualidade dos nossos funcionários. Precisamos analisar a qualidade do nosso cônjuge. Louvado seja o nome do Senhor. Em alguns pontos que é possível fazer a mudança tem que ser feita para que o nome de Deus seja glorificado. Porque existem funcionários que onde ele coloca a mão, ele transforma. Onde ele coloca a mão, o patrão ganha dinheiro. Não era assim na vida de José. Potifar sendo abençoado, porque José estava debaixo da bênção, e tudo que ele fazia prosperava, e consequentemente o seu patrão prosperava. Mas existe um funcionário tromba de porco. Minha mãe era quem dizia. Porque tem pessoa que tudo que ela coloca a mão, ela dá prejuízo. Tem pessoa que aonde ela coloca a mão, ela quebra. Aonde ela coloca a mão, ela destrói. Aonde ela coloca a mão, ela dá prejuízo. Minha mãe chamava de tromba de porco. Louvado seja o nome do Senhor. E como minha mãe às vezes chamava, aleluia, com alguns, aleluia, dos meus irmãos que fazia essas coisas, que quebrava as coisas de tromba de porco. Eu ainda criança, eu orei, eu falei, Deus, não me deixa ser um tromba de porco, não. Aonde eu colocar a minha mão, eu quero, aleluia, transformar. Aonde eu colocar a minha mão, eu quero prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Chega de ser tromba de porco. Chega de destruir, chega de dar prejuízo. Está na hora de clamar pelo Espírito Santo de Deus. Está na hora de pedir a direção de Deus, pedir objetividade, pedir sabedoria a Deus para você começar, aleluia, a fazer o seu esposo prosperar, para o esposo fazer, aleluia, a sua esposa prosperar, para o funcionário fazer o seu patrão prosperar, porque se ele não prosperar, não tem como ele pagar o seu salário. Precisamos de mudanças, precisamos de mudanças. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o patrão, ele dá uma chance para o funcionário, ele prejuízo, dá mais uma chance, ele prejuízo, mais outra chance, prejuízo. Chega uma hora que ele perde o seu emprego. Sabe por quê? Porque há mudanças que precisam ser feitas, há mudanças que precisam ser feitas em nossas vidas. Quantas pessoas perderam o seu casamento porque não passaram pelo processo de mudança? Quantas pessoas perderam o seu emprego porque não passaram por um processo de mudança, não passaram por um processo de transformação, saíram debaixo da bênção, saíram debaixo da promessa. Aí depois vem o arrependimento tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja a esposa prejuízo, não seja o esposo prejuízo, não seja o funcionário prejuízo, não. Louvado seja o nome do Senhor. Mas seja o homem abençoado, a mulher abençoada, aquele que vai colocar a mão vai dar fruto, aquele que vai colocar a mão e vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque você está debaixo da promessa. E quando você está debaixo da promessa, você é abençoado junto com a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, para caminhar para o final desta mensagem, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Isaac, ele começa a prosperar ali. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que Abimeleque, aquele que perseguia, aquele que mandava entupir o poço, aquele que mandava, louvado seja o nome do Senhor, expulsar de sua terra, agora ele vai ele mesmo falar com Isaac. Ele teve que ele próprio falar com Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Reconhecer que Deus verdadeiramente era com ele, reconhecer, aleluia, que ele estava debaixo da bênção, que ele era o abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa.
Não demora para perceber, aleluia, porque Isaac era o abençoado. Não demora a entender aonde está a bênção, né? Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Potifar, louvado seja o nome do Senhor, ele prosperava por causa da bênção que estava sobre José. Isaac estava sobre a promessa, debaixo da promessa, louvado seja o nome do Senhor. E tudo que ele fazia prosperava. Onde ele colocava as mãos, as coisas acontecia, louvado seja o nome do Senhor. Abimeleque teve que ter com ele, deixa eu te dizer uma coisa, aqueles que te perseguem vão ter que vir ter com você, aqueles que estão tentando entupir os teus pulsos, aqueles que estão tentando atrapalhar os teus projetos, aqueles que estão tentando atrapalhar a tua caminhada, vai ter que vir até você para fazer um acordo de paz, louvado seja o nome do Senhor.